Olá, meu nome é Priscila e eu quero contar para vocês do que Deus fez na minha vida, do grande milagre que Deus operou na minha vida. No dia 22 de janeiro de 2014, eu era uma jovem normal, onde eu trabalhava, estudava, namorava, praticava exercícios físicos e então foi que eu sofri de uma apendicite. Eu estava no meu trabalho, eu comecei a sentir uma dor e de repente aquela dor foi ficando muito intensa. Eu procurei o médico pela manhã, mas o médico falou que era apenas uma virose. Então eu passei o dia todo em casa, descansando. E à noite, quando eu não suportava mais as dores, eu retornei ao médico, ao hospital. E ele confirmou o laudo do primeiro médico, dizendo que realmente era apenas uma virose. Foi quando eu passei a noite toda no hospital, tendo certeza de que eu ia morrer de dor, porque eu sozinha não conseguia mais aguentar aquela dor que estava totalmente insuportável para mim. Então, foi na madrugada quando minha mãe sugeriu à enfermeira que estava comigo na sala de medicação de que provavelmente eu estava sofrendo de uma apendicite. Então a enfermeira levou essa informação até o médico, eles fizeram os exames e constataram que eu já estava com infecção generalizada e que o meu quadro já não era apenas uma virose, mas sim uma sepsemia, uma infecção generalizada causada pela apendicite que havia rompido. Foi então que eles perceberam a gravidade do problema. No início da madrugada eu já perdi a memória do que estava acontecendo, porque a dor era muito intensa, eu não conseguia mais perceber o que se passava ao meu redor. Segundo minha mãe, eu continuei respondendo aos estímulos à minha volta, eu ainda caminhava, eu respondia o que ela perguntava, mas eu já não recordo de nada. Então minha mãe que me contou essa história depois que eu acordei. Foi que no início da manhã, então, que eles perceberam a gravidade do problema, que eles me levaram rapidamente para a UTI e eles verificaram que os meus batimentos cardíacos já estavam muito abaixo do que deveria, eu não conseguia mais, meu coração não conseguia mais me atender, o pulmão já não conseguia mais respirar sozinho, logo eu fui entubada. E o doutor então falou que eu poderia correr o risco, que eu estava correndo o risco de no momento de colocar anestesia em mim eu já entrar em óbito. Então eles estavam tentando fazer com que o meu corpo respondesse aos estímulos, mas a cada momento eu piorava. E então na manhã, em algum momento da manhã, ele chamou a minha mãe e meu pai e colocou essa situação e falou: olha, a gente está fazendo tudo o que a gente pode para tentar fazer o corpo dela reagir, não está funcionando, mas a gente não tem mais como ficar esperando. A gente tem que fazer essa cirurgia, ou ela vai morrer, ou a gente aplica anestesia e quem sabe ela morra na hora. Foi então que minha mãe resolveu assumir o risco perante a minha vida e ela assinou o termo de responsabilidade e o médico foi fazer então a cirurgia. No momento em que eles aplicaram a anestesia, eu entrei em coma e ali eu fiquei em coma 9 dias. Nesses 9 dias foi um momento muito complicado, um momento onde a medicina chegou ao ponto de dizer para minha mãe que não tinha mais nada para fazer por mim, que os recursos dele estavam esgotados e que infelizmente o meu corpo não respondia mais a estímulo nenhum. Foi nesse período onde eu tive diabetes, trombose, a SARA, que é a síndrome da agonia respiratória aguda. Mesmo com os aparelhos eu não conseguia mais respirar. Por isso eles me colocaram de bruço para tentar forçar o meu pulmão a respirar, mas ele não conseguia mais. E em alguns momentos os médicos chegavam para minha mãe e falavam que o meu caso não tinha mais solução, que eles estavam fazendo de tudo, mas não tinha mais o que fazer por mim. Foi então exatamente no dia que eles falaram isso para minha mãe, que infelizmente minha mãe ia ter que aceitar isso, foi exatamente essas palavras que a médica usou. Mãe, a senhora vai ter que aceitar a morte da sua filha. A gente não tem como manter a vida, mãe. Ela falou assim pra minha mãe. Foi nesse dia, então, que minha mãe foi com o pastor Elcio. Ele foi até o hospital com a minha mãe e realizou a minha unção. E a partir dali, as esperanças de que eu continuasse tendo vida eram cada vez mais escassas. Até porque não era mais eu ali naquela cama, não parecia mais comigo. Eu não tinha esses traços que eu tenho agora.
Eu parecia um boneco inflável, enorme, muito grande, muito inchada, muito roxa, muito deteriorada pelas condições em que eu me encontrava. Então foi onde o pastor Elcio fez a unção, e da forma como eu me encontrava ali, ele disse para que minha mãe se despedisse de mim, porque a próxima vez que a gente se encontraria só quando Jesus voltasse, porque realmente eu não tinha mais condições de continuar sobrevivendo. E então ele e minha mãe foram para casa, muito tristes. Ele também me considerava como uma filha, segundo ele, porque a gente trabalhava juntos há um tempo. E então, aquela noite realmente a minha mãe ficou muito triste por conta de que os médicos, antes dela sair do hospital, falaram para ela que eu não teria nem chance de estar viva no outro dia, que daquela madrugada eu não passaria e que inclusive era para ela ficar atenta ao celular, porque no momento em que acontecesse eles queriam chamá-la. Foi ali naquela noite, depois da unção, que o milagre começou a ser operado. Quando os médicos falaram para minha mãe que realmente não tinha mais nada para fazer, foi quando Deus entrou então em ação. Ele então restaurou toda a minha saúde e no dia seguinte, quando minha mãe foi fazer a visita, tudo mudou. Eu já estava bem menos inchada, os médicos vieram encontrar minha mãe felizes, falaram que não sabiam o que tinha acontecido, mas tudo estava mudando. Eu incrivelmente estava respondendo aos estímulos, começando a me recuperar, o que eles tinham tentado o tempo todo em que eu estava ali e não tinha dado certo. Agora eu estava então me recuperando. Foi a partir dali então que Deus começou a revelar o seu poder através da minha vida, que foi quando ele realizou realmente o milagre em mim, onde os médicos não tinham mais recurso nenhum para aplicar sobre o meu corpo, porque afinal alguns órgãos já estavam parados, que eram os rins, o pâncreas, o fígado, já não funcionavam mais. E então, naquela noite, minha mãe foi informada de que algo muito ruim havia acontecido comigo, mas eles preferiam nem falar para minha mãe, para não assustarem ainda mais. Depois, com o prontuário médico, eu verifiquei que naquela noite eu tive um derrame pleural. Então, depois de tudo isso, Deus então manifestou o seu poder, começando a minha recuperação de uma forma que os médicos não conseguiam explicar. Eles não tinham como dizer que foi um medicamento novo que eles aplicaram, porque eles já haviam tentado de tudo. E Deus iniciou a recuperação de uma forma muito milagrosa. Eles falaram que no mínimo eu ficaria no hospital 3 meses, para quem sabe eu tentar sair caminhando de lá, provavelmente, ou quem sabe eu não conseguiria mais voltar a caminhar, ter uma vida normal. Mas graças a Deus, em 24 dias de hospital, eu saí de lá caminhando, começando a recuperar os movimentos. As minhas terapias eram muito intensivas porque eu tinha que aprender até a respirar de novo. Eu não conseguia mexer o braço, não conseguia mexer as pernas, eu não tinha força na coluna para me manter sentada. Mas a recuperação foi acontecendo de uma forma muito milagrosa realmente, o poder de Deus se manifestando. E graças a Deus eu fiquei sem nenhuma sequela, apesar de tudo o que aconteceu. O que mudou na minha vida realmente foi a forma como eu vejo as coisas hoje em dia. Eu tive que ficar algum tempo ali isolada na UTI, e ali eu não podia ter a companhia da minha família, eu não podia ter a companhia dos meus amigos, eu não podia comer, eu não podia beber água, eu não podia fazer nada porque eu não tinha mais nada, eu tinha perdido tudo no momento em que eu acordei do coma. E eu comecei a partir dali então a valorizar uma alimentação na qual a gente pode pegar com a força que a gente tem no braço o alimento e colocar na boca e degustar aquele alimento. Ali eu vi o preço que isso tem na vida da gente. Eu vi como é importante a gente poder levantar da cama e sair, caminhar sozinha, sem mais ter que ficar ali fazendo terapias intensivas para conseguir fazer uma coisa que a gente faz todo dia, mas às vezes a gente não valoriza. E assim foi Deus operando um milagre físico na minha vida, mas principalmente transformou o meu coração. A partir do momento, então, que foi falado para minha família e que meu caso era muito grave e que a medicina estava com dificuldades para tentar resolver o meu caso, iniciou-se ao mesmo instante uma corrente muito grande de orações, as quais intercediam por mim, muitas pessoas conhecidas, amigos, familiares, e até mesmo pessoas que nem me conheciam, que conheciam pessoas que me conheciam, estavam orando por mim. Pessoas que há algum tempo foram próximas de Deus, mas que por algum motivo estavam afastadas,
mas conheciam alguém que me conhecia e essa pessoa contou minha história para eles. Começaram a orar então a Deus para que Ele operasse esse milagre em minha vida. E foi uma corrente muito grande de orações. As redes sociais foram então usadas para que a informação fosse chegando até as pessoas. E todo mundo se comoveu e fez uma corrente de oração por mim. E graças a Deus, por conta dessas orações, por conta da oração de muita gente que está me vendo nesse momento, por conta das orações do meu namorado na época, por conta das orações da minha mãe, que orava com muita fé, intercedendo para que Deus, quem sabe, tivesse misericórdia da única filha que ela tem. Hoje eu estou aqui para contar para vocês a história, então. E outra parte da história que é muito interessante, que foi quando eu saí da UTI, do quarto de UTI, o qual eu fiquei 13 dias. Inclusive, eu passei o meu aniversário ali. Eu entrei na UTI com 22 anos. E no dia 4 de fevereiro eu ainda estava na UTI. Eu completei 23 anos. Quase que eu não consigo completar esse aniversário, mas Deus é muito bondoso. Me deu a oportunidade de estar realizando esse aniversário ainda com vida. E ali eu estava na UTI completando o aniversário. 2 dias depois eu saí da UTI e fui para o quarto de internação do hospital. Quando eu cheguei no quarto, havia uma senhora muito simpática ali, a qual estava se recuperando de um início de câncer, e a gente iria dividir quarto por alguns dias. E a gente conversou durante o dia, ela e minha mãe, no caso, porque minha voz ainda estava apenas iniciando a recuperação, eu falava muito baixinho nesse período. E logo que chegou a noite, ela começou então a dormir deliciosamente para ela, porque ela roncava muito alto mesmo, de uma forma que eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E eu estava muito cansada, porque eu passava o dia todo fazendo terapias, tentando recuperar os movimentos, e à noite eu precisava descansar, mas eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E passou o início da noite, meia-noite, madrugada, e eu não conseguia dormir. Foi quando eu comecei a pensar, refletir na minha vida, no que havia acontecido comigo. Tudo o que já havia se passado na minha vida, e Deus havia operado milagrosamente coisas enormes na minha vida, coisas que eu nunca esperava que Deus faria por mim. Mas agora eu estava ali com muita agonia, sentindo dor de tanta canseira que eu estava sentindo. Aquilo se transformou em dor. E eu não tinha o que fazer, porque eu não tinha voz para chamar alguém para me tirar dali. Eu não conseguia levantar da cama e pedir ajuda. Eu estava ali sem ter o que fazer e não conseguia dormir com o ronco. Foi quando eu lembrei que eu tinha a maior das armas que a gente pode ter, que é a oração. Então eu orei a Deus para que Ele novamente fizesse um outro milagre em minha vida, agora comigo acordada, porque o milagre que Ele fez eu estava em coma. E milagrosamente Ele enviou então um anjo para estar comigo aquela noite. No momento em que chegou o anjo, eu não percebi que era um anjo. Para mim era apenas alguém que estava entrando no quarto. Eu vi que estava entrando uma moça no meu quarto e ela entrou. E eu olhei agoniada, as lágrimas escorrendo, eu com muita canseira. Ela veio, subiu na minha cama e tampou os meus ouvidos. E a partir do momento que ela fez isso, imediatamente eu dormi, porque era o que eu precisava. Parar de ouvir aquele barulho. De manhã cedo, antes que qualquer um do quarto acordasse, então ela levantou da cama, imediatamente eu acordei porque o barulho continuou ali, e ela falou assim pra mim: agora eu tenho que ir, e se retirou. Apenas quando ela se retirou, que eu realmente me dei em si, que eu verifiquei o que estava acontecendo, que eu entendi, nossa, mas não tinha como uma pessoa estranha entrar aqui, porque minha acompanhante tá ali, é minha mãe. E ela tá ali, não foi ela que veio tampar o meu ouvido. Então eu entendi que Deus mandou um anjo pessoalmente para estar cuidando de mim. Naquele momento eu comecei a chorar de alegria, eu fiquei toda arrepiada, parecia que eu estava flutuando no ar. Foi uma sensação muito gostosa. Deus realmente faz coisas maravilhosas na nossa vida. E aquele momento em que eu vi a presença de um anjo ao meu lado, fisicamente ali, Deus respondeu imediatamente minha oração, enviando o seu anjo para se acampar ao meu redor, foi realmente algo inexplicável. Eu não tenho como descrever em palavras o sentimento que eu senti naquele momento. Que independente da situação que a gente esteja, a gente tem que usar isso para estar testemunhando do amor de Deus.
Hoje eu reconheço que eu poderia ter usado a minha vida ainda antes, quando eu tinha tudo o que eu precisava, quando eu tinha vida, quando eu tinha saúde, antes de passar por isso, eu poderia de muitas formas ter testemunhado do amor de Deus. Mas às vezes a gente precisa passar pela dor, pelo sofrimento, para reconhecer que o que a gente tem no dia a dia são presentes maravilhosos de Deus para a nossa vida. O fato de você ter uma família, toda família tem os seus problemas, mas você tem uma família para você contar. E o fato de você ter a companhia da sua família é um presente maravilhoso de Deus. Quando você ficar num lugar isolado, onde você realmente tenha que passar por necessidade emocional, de você não ter ninguém ali do seu lado, você vai perceber o valor do presente que é a família, o presente que é a alimentação, o presente que é você conseguir caminhar, você conseguir respirar sem a ajuda de um aparelho. Isso tudo é incrível, coisas incríveis que Deus faz na nossa vida, e muitas vezes a gente não para agradecer ou para refletir tudo o que Deus fez. Claro que o maior milagre que Deus poderia ter feito pela gente foi Jesus ter morrido na cruz por nós. Mas a cada dia Deus vai fazendo pequenos milagres que muitas vezes a gente não para meditar. Então, neste momento, eu gostaria de lhe convidar para que você fosse uma pessoa mais grata. Gratidão traz cura. Gratidão faz a gente ficar outra pessoa. A partir de tudo que eu passei, o meu coração se transformou. Graças a Deus que transformou o meu coração. Eu tinha uma visão totalmente distorcida. Eu era uma jovem na qual eu pensava que a felicidade estava em coisas. Eu queria mais era terminar minha faculdade para mim conseguir um emprego, onde eu conseguisse tudo o que os jovens querem ter hoje em dia, que é casa, carro e tudo o que o dinheiro pode comprar. E então eu descobri que o dinheiro, ele não pode comprar o que a gente tem de mais valioso, que é a companhia, às vezes de um amigo, de um familiar, que são as pequenas bênçãos que a gente tem na nossa vida, que muitas vezes a gente esquece. Vamos ser mais gratos a Deus então, porque Ele com certeza faz muita coisa pela gente e a gente não percebe.